E é por isso que teve 2 votações na Comissão de Sistematização, é isso? Não. Global ou não? Não, essa é outra coisa. Vamos chegar lá. Bom, aí acontece o seguinte, ó. Quando esses textos vão para cá, votamos e tal, aquela brigalhada toda, eu era o assessor no início, eu era assessor, junto com o Fernando Henrique, com o Zé Inácio e o Campos, do Cabral. Mas aí o Cabral começou a fazer um jogo de nos excluir, porque nós estávamos trancando algumas coisas no Cabral. Aí foi dissolvido esse sistema e eu fui chamado para a vice-líder do Mário Covas. Não porque eu fosse autoridade política, é porque eu sabia escrever. E não só sabia escrever, como sabia toda a estrutura, eu tinha na cabeça toda a estrutura do problema. Então o que aconteceu? Eu fui para a vice-liderança e aí o que acontecia? Você todas as manhãs se reunia na liderança do PMDB com os líderes partidários para fazer o acordo da votação da tarde. E eu estava lá para fazer a instrumentalização do acordo. O acordo era assim e tal, aí eu redigia um texto, esse aqui está aprovado, tá, esse aqui vai ser votado. Aí, por exemplo, surge um problema, por isso que eu te disse que meu destino era resolver problema. Surgia um problema. Você ia para o plenário, você tinha uma votação e tu não conseguia aprovar nada. Que nenhum dos textos que estava no plenário conseguia fazer a maioria absoluta que a emenda constitucional que convocou a Constituinte mandava fazer. Aí nós inventamos as emendas de transação. Fui eu que inventei a emenda de transação. Que era uma emenda em que você pegava, isso começou assim, ó, você tinha N textos para ser votado. Nenhum deles tinha maioria para votar. Não conseguia votar nada, ia ficar um buraco. Chamava-se buraco negro na época. Aí o que a gente fez? Eu disse, olha, a única solução é a gente fazer uma negociação política e criarmos um texto que possa ser aprovado. E esse texto seria um texto novo, mas tinha que conter, no início, né? Tinha que conter para convencer o pessoal, porque digamos, os tradicionalistas, regimentalistas não aceitavam essa solução. O Paulo Afonso regiu, isso é um absurdo e tal. Tu pegava uma palavra aqui, enfiava lá dentro, a palavra aqui e criava um texto novo. Na verdade, no início, fiscalizava-se. Depois esse texto aqui não tinha nada a ver com esse texto aqui atrás. Aquilo só justificava. Era a emenda de transação, que depois foi para o regimento interno da Câmara com o nome de emenda aglutinativa. Isso. E esse nome foi dado pelo Andradinha, porque era um texto que aglutinava Então, era um texto que aglutinava não os enunciados. Tem uma diferença de lógica entre enunciado e proposição, não é isso? O início da brincadeira, esse texto aqui, tinha que ser uma reprodução desses enunciados. Sim. Depois, quando cortou aqui, tinha que ser uma reprodução das proposições, ou seja, um texto novo que pudesse ser aprovado. Isto surgiu durante todo o processo para resolver o problema. Bom, aí o que acontece? Entra o segundo turno. Conseguimos aprovar, foi uma longa luta, briga para conseguir votar, etc. e tal. E eram reuniões todos os dias de manhã, às 7 da manhã eu ia para a casa do Dr. Ulisses com o Paulo Afonso para organizar a votação da tarde, depois eu ia para a reunião das lideranças, mas quero voltar a repetir, eu não ia para a decisão política, eu ia para instrumentar a decisão política que eu assistia a ser tomada. Era um grupo grande que estava no Dr. Ulisses? O Dr. Ulisses tinha as reuniões da madrugada da manhã, que era formal, processualistas, assim. Mas as decisões políticas, propriamente dito, o grupo era Dr. Ulisses, Fernando Henrique, Richa, Celso Furtado, Renato Archer. Quando a coisa era complicada, ele chamava o Arraes, o Pedro Simão, que era um governador de Ceará do Rio Grande do Sul, né, de Pernambuco, Rio Grande do Sul, Nelson Carneiro, eram os históricos. Sim. Quem mais que estava lá? E, bom, essa era a bancada da frente. Depois tu tinha a segunda bancada, que era dos mais novos, onde estava o Ibsen Pinheiro, estava o Antônio Brito, eu, o Luiz Roberto Ponte, Sim. que tinha sido ministro do Sarney, o Serra participava de tudo isto. Bom, esse pessoal tomava a decisão. Como é que nós vamos... tal assunto, como é que fica resolvido? Fica assim, o doutor Luiz botava o problema,
o grupo esse disse, olha, a posição nossa vai ser esta. Aí quem é que fazia? Quem é que redigia? Era eu. Mas eu não tinha importância O senhor sozinho? Tinha assessor? Não, era eu e o Eduardo Jorge. Tá. Eu redigia um texto, era simples, não tinha problema nenhum. Eu redigia porque eram alternativas. Né? Então eu apresentava um texto. Aí era uma coisa curiosa. Eu apresentava o texto. Esse aqui é o texto tecnicamente correto. Quantos votos esse texto consegue? 100 votos. Aí você começava a introduzir no texto ambiguidade para aumentar o número de votos. Até chegar o texto em que a gente tinha pelo menos uma noção de que seria fazer a maioria absoluta. Aí surgiu então a técnica na Constituinte de mandar para a lei ordinária, mandar para a lei complementar ou usar advérbio de modo. Sim. Houve um caso que está aí na Constituição, eu costumo repetir isso várias vezes, no Direito dos Trabalhadores, teve um problema. Quando votamos no Direito dos Trabalhadores, tivemos dois problemas. Um foi o problema da demissão, da estabilidade, mas que foi resolvido mandando para a lei. E outro foi o problema do repouso semanal remunerado. O pessoal da esquerda, o sindicalista, queria repouso semanal remunerado obrigatoriamente aos domingos. E a direita do Centrão queria repouso semanal remunerado na forma de convenção ou contrato coletivo de trabalho. Deixavam que era um grupo liderado pelo Luiz Roberto Ponte e pelo Jorge Gerdau, pelo lado empresarial. Sim. Que tinha muito interesse em negócios de grandes fóruns, não podia parar no domingo, aquelas coisas todas. Eles tinham razão. Aí, tu não tinha voto para aprovar esse texto, não tinha voto para votar esse texto aqui. Aí o doutor Ulisses pede ao Brito e a mim, diz, olha, vamos negociar essa solução. Fala com o Plínio, Jobim, e o Plínio sabia que não podia votar. Aí o Plínio diz, olha, o Plínio naquela época não era radical, né? O Plínio ficou radical depois. Né? A origem do Plínio é o Partido Democrata Cristão. Isso. Ele é produto do governador de São Paulo. O Franco Montoro. Não, ele é produto do interior do Franco Montoro. Foi nomeado pela Revolução. Agora pegou o nome. Então surgiu esse impasse. Então vamos resolver esse impasse, fala com o Plínio. O Plínio diz, olha, Jobim, não podemos abrir a palavra, eu não tenho como justificar junto aos meus sindicatos, etc e tal, o negócio do domingo. Do outro lado, eles não queriam saber, né? Aí, puxa para cá, puxa para lá, nós conseguimos acertar um texto, usando advérbio de modo, que ficou na Constituição. Foi aprovado por maioria total, quase que unanimidade, etc. Porque você tinha que dar aos dois grupos um discurso de que eles ganharam. Politicamente, o Plínio precisava dizer, olha, ganhamos. O outro lá, ganhamos. E aí o texto ficou assim. Repouso semanal remunerado, preferencialmente ao domingo. Tu tirou o modalizador de ontem de obrigatório, jogou preferencialmente, manteve a palavra domingo e, portanto, o Plínio ficou satisfeito, e desse lado que também ficou satisfeito o Roberto Ponte, porque não era obrigatório. E pronto, resolveu o problema. Através do quê? Dessa tais emenda de transação. Em relação ao Poder Judiciário, também teve alguma coisa importante? Não. O Poder Judiciário, a característica do Poder Judiciário foi o seguinte. Quando começou a se discutir o Poder Judiciário, as reuniões se faziam no Banco do Brasil. Ah, é? Tinha lá um salão. Um salão enorme lá do Banco do Brasil que tinha sido cedido para a Constituinte para trabalhar lá dentro. E o menino, o Bernardo Cabral, designa o Maurício Correia e eu para negociar com o Poder Judiciário. Só que tinha uma característica. A característica com o Poder Judiciário era que você tinha o seguinte: tu tinha os advogados. Mas advogado não é OAB. É OAB, a Associação dos Advogados Trabalhistas, a Associação dos Advogados Públicos, que tem interesses diversos. Correto? Juízes. Também não era um grupo único. Tu tinha a AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, que nada mais é do que a Associação dos Juízes Estaduais. Tu tinha a associação, que hoje chama-se a JUF, eu não me lembro se o nome na época era esse, dos juízes federais, e tu tinha a Associação dos Juízes Trabalhistas, que tinha um interesse diferente. E dentro da associação, e além disso, tu tinha a Associação dos Juízes Classistas, da Justiça do Trabalho. Te lembra disso? Então tu tinha, a interlocução era com esse aqui, e ainda tu tinha o Ministério Público. O Ministério Público tu tinha a CONAMP, que era
o Ministério Público Estadual e tu tinha o Ministério Público Federal. Só que o Ministério Público Federal era também advogado da União. Sim. Presidente da associação aqui foi o primeiro, aquele que foi primeiro AGU do Lula, o Álvaro Ribeiro da Costa, Sim. que era o presidente dessa associação. Bom, então o que acontece? Começamos uma negociação essa foi realizada lá na W3, na sede da OAB. Nós usamos a sede da OAB para negociação com esse. E a discussão não era o Poder Judiciário. A discussão era qual era o pedaço do poder que ficava com uma dessas com as corporações. Então tu tinha coisas muito, digamos, não mesquinhas, mas muito... E o Supremo, pontuais. Eu não participava. Não? Não. O juiz do Supremo não discutiu esse assunto. A única articulação que tinha do Supremo era a ligação do Rafael Maia com porque o Rafael Maia Sim. sucedeu quem abriu a Constituinte foi Moreira Alves. Isso. E o Rafael Maia entrou em março, abril, uma coisa assim, assumiu a presidência. E o Rafael mandava para o Ulisses os pedidos do Rafael, que não eram pedidos do Supremo, eram ideias dele. E o Ulisses mandava para mim. Eu tenho comigo nos meus arquivos essas cartas do Rafael Maia com aquelas rasbiscos do Ulisses pedindo para mim olhar e ver o que podia fazer e não sei o quê. Bom, então a negociação foi feita pelo Maurício Correia e por mim. Isso produziu um documento que eu tenho, onde nós definimos o que a gente tinha acordo e o que não tinha acordo. Mas não tinha nenhuma dessas discussões, isso eu posso te afirmar com tranquilidade, nada tinha a ver sobre jurisdicionado. Sim. Tinha a ver sobre quem era mais que quem. E aí surgia coisas desse tipo. O Ministério Público lutava pela sua equiparação à magistratura em termos salariais. A magistratura era contra, porque a magistratura achava que recebia a mesma coisa que promotor, ficava igual a promotor e ela achava que era superior ao promotor. E o promotor não era para ficar igual a juiz, é porque o promotor sabia de que os juízes tinham mais força para conseguir aumento salarial do que os promotores, da equiparação salarial. Os juízes tinham uma agenda de ter os juízes estaduais, uma participação no orçamento do Estado, ou seja, eles queriam um percentual sobre o ICMS, sobre o ICM, para compor o orçamento da Justiça Estadual, porque eles não tinham administração, não tinha autonomia financeira. Mas a autonomia financeira que eles queriam era maior, eles queriam era o orçamento, o valor vinha para eles e eles decidiam o que iam fazer com o dinheiro, sem participação de mais ninguém. Isso que eles chamavam de autonomia, porque senão eles ficavam dependentes da cabeça do legislativo. O legislativo votaria, entendeu? Então, tudo era corporativo. Aí, o quinto constitucional. A OAB queria aumentar o quinto constitucional. Os juízes queriam acabar com o quinto constitucional. Por qual era a discussão na época? A discussão na época havia nos maiores estados brasileiros, tu tinha o Tribunal de Alçada e tu tinha o Tribunal de Justiça, não é isso? Isso. Aí tu tinha um problema. Tu tinha um quinto do Alçada. Aí, quando o quinto do Alçada entrava aqui para dentro, os advogados consideravam que aquele advogado que tinha ido para o Alçada não era mais advogado, era juiz. Então, para ser promovido para cá, para ser promovido para o tribunal, ele tinha que entrar nos 4/5 dos juízes. Correto? Correto. Aí deu uma confusão, uma bregalhada infernal. Porque eles queriam estabelecer. E o coitadinho do sujeito que tinha para o Alçada não tinha pai nem mãe. Por quê? Porque os advogados, a OAB não considerava mais advogado. E os juízes não consideravam juízes. E só solucionou com a extinção do Alçada. Foi uma das causas, inclusive, para a extinção do Alçada. Para evitar o problema. Porque aí, observa bem, quando você reuniu os alçadas, embora você tenha aumentado os quintos, você reduziu a participação dos advogados. Por quê? Porque os advogados entravam no Justiça via Alçada. E te lembra que não tinha lista. Então, o advogado que estava no Alçada tinha mais autoridade política para o governador indicar para o Justiça, não é correto? Correto. Então, quando se você matematicamente verificar, no momento que você extinguiu a Alçada, você reduziu o número de advogados dentro dos tribunais de justiça. Porque aí vai ter que ir para o quinto do número maior que aconteceu agora. Percebeu? Ao passo que aqui você tinha o quinto direto e tinha o quinto indireto, que estava dentro dos 4/5. Isso não teve acordo. Então, e aí teve a discussão também do Conselho Nacional de Justiça. A criação, eu defendia a tese do Conselho Nacional, os juízes odiavam a história do Conselho Nacional de Justiça.
Eu tentei de toda forma, uma redação que o Maurício tentou de toda forma, inclusive, uma redação que possibilitasse a aprovação do Conselho, mandando para a lei complementar os detalhes. Sim. Só criava o poder e, enfim, mas não houve jeito. Não houve jeito, por quê? Porque a OAB Nacional não se jogou de corpo e alma no assunto. Não? Por que o Márcio diz que sim, né? Não, mas não é verdade. Por que o Márcio não fez isso? O Márcio fez um discurso favorável ao CNJ, mas nunca foi trabalhar porta a porta, que isso é que dá voto, não é fazer discurso. Por que ele fez isso? Porque a OAB de São Paulo era contra o CNJ. Era o Antônio Marizo, o presidente da OAB de São Paulo, que era contrário ao CNJ. Então a base eleitoral do Márcio era contra o CNJ. Mas ele não podia ser contra o CNJ no sentido frontal, mas ele não se envolveu, digamos, não jogou o prestígio da OAB em cima da aprovação do CNJ, por causa de São Paulo, que estava dividido a OAB. Entendi. Percebeu? Então tu vai encontrar, historicamente, os discursos favoráveis, mas tu nunca viu o Márcio ir nas lideranças partidárias, fazer o trabalho que é efetivo, de base, de fazer a discussão real lá dentro. Bom, aí... E o STJ? Bom, o STJ foi uma... Primeiro, já era uma coisa que o Supremo queria. O pessoal do Supremo queria para tirar diminuir o problema do volume de trabalho. Sim. Por outro lado, o Tribunal Federal de Recursos queria, porque a criação do STJ era uma promoção. Né? O Tribunal Federal de Recursos era um tribunal de segundo grau. Tu tinha a Justiça Federal de primeiro grau e o Tribunal Federal de Recursos. Então o que se fez? Tu pegou esse pessoal que está aqui e jogou para um terceiro grau. E criou os tribunais regionais federais que substituíram o Tribunal Regional Federal de Recursos. Perfeito? Perfeito. Mas esse povo todo aqui virou, e quem defendia isso aqui, e foi o que trabalhava muito que foi a única coisa que a Justiça Federal fez, que o Tribunal Federal de Recursos fez, era a criação do STJ. E o grande, digamos, o personagem que fazia a discussão, porque ele tinha sido assessor na Câmara no passado, foi o Padre Ribeiro. O Padre Ribeiro era o sujeito e eu era o auxiliar deles lá, porque eu também concordava com a criação do CNJ. O Moreira Alves era contra. O Moreira Alves era contra. Aí é problema de outro. O Moreira Alves era contra porque o Supremo perdia a competência em matéria de direito civil, que é um grande domínio dele. Entendo. Então nada é gratuito. Bom, aí o que acontece? Termina o primeiro turno, inicia o segundo turno. A rigor, tecnicamente, o segundo turno só cabia emenda supressiva, ou DVS. Porque a emenda constitucional 16, né, tinha dito que seria votado em 2 turnos de votação por maioria absoluta. O texto foi criado no primeiro turno. Quando tu vai para o segundo turno, tu só vai aprovar o que foi votado no primeiro. Aprova ou rejeita. Sim. Por isso tem que votar de novo. Mas acontece que não foi bem assim. Aqui, quando chegava no segundo turno, você começava a notar como esse sistema tinha sido um sistema, digamos, atomístico de criação. A Constituição tinha nascido de vários mundos diferentes. Tu tinha problemas, aí tu tinha que corrigir. Então, acabamos tendo aqui também umas emendas substitutivas, modificativas, meia camufladas com o nome dessa coisa. Terminado o segundo turno, vai para a comissão de redação. Quando chega na comissão de redação, tem o texto embolado. Aí você encontra falhas de coisas, erros, não sei o quê. Aí o que acontece? Então nós resolvemos, o doutor Ulisses chama-se as lideranças partidárias todas, independente de coloração, e decidiu o seguinte: vamos fazer modificações pela comissão de redação, desde que aprovado por unanimidade. Ok? Então aí se apresentou textos novos na comissão de redação. Um dos textos novos é esse artigo 3º, autoria do Michel Temer, que é aquele diz os poderes são autônomos, independentes entre si, não tem outro assim. Harmônicos. Esse aí não existia. Se você olhar o texto do segundo turno, vai ver que não existia isso. Só aparece na comissão de redação. Outra coisa que aparece, além de outras coisas, está tudo isso no Diário Oficial, no Diário da Constituinte. Que eu tenho tudo lá anotado. Eu tenho aqui também. Bom, no Diário Oficial, tem inclusive as páginas, se tu quiser eu te dou as páginas depois, onde está todas essas discussões. Aqui, teve duas coisas. Um foi esse aqui, que era uma coisa, digamos, mais
retórica, porque era óbvio. E agora, o mais não retórico, substancial, foi a autonomia das universidades, que não existia. Que foi um texto do Fernando Henrique. Que o Fernando Henrique ofereceu e toparam, então enfiamos lá para dentro. Aí surgiu o seguinte problema. O Sarney não queria, o governo Sarney não queria a promulgação da Constituição logo. Ele queria que a promulgação da Constituição fizesse depois por causa do orçamento. Percebeu? Aí ele começou a dizer, pô, mas tem um erro. A comissão de redação e o segundo turno incluíram um texto que não podiam ter incluído. Então aí, quando houve esse problema, houve um acordo político. Nessa altura eu era líder do PMDB. Por que eu era líder do PMDB? Porque eu estava ali. O Fernando criou-se. Tem um texto aí que foi redigido pelo Pimenta Veiga e eu, das disposições transitórias, que é um texto fotografia PMDB, que eu chamo texto PSDB, aliás, que era o texto para criar o PSDB. Por que nasceu? Qual foi o problema político que tinha? O problema político que tinha era o seguinte: ó, o PMDB divide-se em São Paulo. O Quercia de um lado, Fernando Henrique, Mário Covas e Serra do outro. Montoro. Paraná, Richa de um lado, Álvaro Dias do outro. Minas Gerais, Pimenta da Veiga de um lado, Newton Cardoso do outro. Aí nós vamos ter que criar o PSDB. Aí se fez o texto para criar o PSDB. Porque se tu somar o número, pode ser criar um partido com tantos deputados, era o número de deputados que eles tinham para criar o PSDB. Entendeu? Bom, mas isso foi votado aqui em trás. Isso aqui é primeiro turno. Quando o Mário Covas saiu, já era segundo turno. Criado o PSDB, ele saiu. A rigor, quem deveria ser líder, o líder do PMDB constituindo a parte final, seria o Brito. Mas o Brito tinha saído para ser candidato a prefeito de Porto Alegre. Que sobrou para quem? Para mim, era o único que era o segundo. O senhor não pensou em ir para o PSDB, não? Não, porque o Rio Grande não se muda de partido. O partido está morto. O Rio Grande do Sul tem outra formação. Bom, o fato é que os meus amigos todos foram, queriam tudo que eu fosse, mas eu não vou. Por isso. Não. PSDB não. Tu observa que todos os gaúchos que foram pro PSDB morreram, né? Cita. Não estou pensando, é verdade. Lá mudou de partido, está morto. Depois. Mudou de partido e morreu. Pode se reeleger uma vez só. Ele só se reelege se ele tiver uma base corporativa. Aí se elege por qualquer partido. Agora, se não tem base corporativa, não tem jeito. Mudou de partido, traiu o partido que saiu e o partido que recebe com desconfiança. Esse cara tu vira casaca. Bom, aí vem a comissão de redação. Aí o que nós acertamos? O doutor Ulisses, então, reúne Carlos Santana, que era o líder era um grande sujeito. Baiano. Tinha o pai da Lala. Um cara extraordinário, médico. Ele é o grande personagem do texto sobre saúde. SUS, essas coisas todas. Foi ele o cara que bolou esse troço. O Carlos Santana tinha uma cara de fascista, tinha uma cara de coronel nazista, né? Era o pianista, sabe o que é pianista? Não. Era meu vizinho, tocava piano, uma família enorme, um cara ótimo. Mas era um cara de difícil humor, ele não tinha humor nenhum, não era um baiano, era um alemão. E acertamos o seguinte: o Carlos Santana levantaria uma questão de ordem, o doutor Ulisses questão de ordem dizendo que tinha sido acrescentado, e o doutor Ulisses decidiria a questão de ordem chamando uma terceira votação. Mas aí, na hora da coisa, o Ulisses se atropelou e fez o discurso de cara. Se falou muito de que foram acrescentados os textos, então, para evitar dúvidas, a redação final vai ser votada por maioria absoluta em votação secreta. A votação nominal, aliás. Votação nominal por maioria absoluta. Aí teve uma espécie de terceiro turno, ou seja, aprovou-se, ratificou-se todas essas troças que tinham sido feitas aqui, através dessa história. Foi aqui que depois inventaram, o pessoal inventou que eu tinha falsificado ela. Porque eu contei essa história, 10 anos depois eu contei o que tinha acontecido para o Globo, e aí o Globo conta a história como se eu tivesse feito aquilo tudo. Né? E aí eu fiquei averbado como falsificador, não sei o quê, mas também não dão bola para isso. E aí o plenário vota isso aqui, o plenário aprova,
E tem um deputado, chamava-se Teodoro Mendes, que era um deputado do PMDB de São Paulo. O Teodoro Mendes manifesta a sua contrariedade, diz que não, porque foi acrescentado e tal. Então tem lá o texto. Então tem historicamente tudo ali nesses. O problema é que aquele troço não tem índice. Aquilo foi a junção, eles editaram tudo que tu achar é uma desgraça. Eu numerei tudo, tenho tudo organizado lá. A publicação é essa. Bem, e depois, aí vem o momento da publicação. Aqui, o PT vota contra, decidiu votar contra a redação final, mas o PT autorizou assinar. Então o Lula anuncia de que votava contra, porque é reacionária a Constituição, não sei o que mais, não sei o que mais. E aí, depois então autoriza assinar. Depois vem em 1993, revisão constitucional. Cai o Collor, bom, 90, aí encerrou o processo constituinte. Encerrou a Constituição, começou a vigir. Primeira coisa que aconteceu, o primeiro fenômeno que aconteceu foi o negócio das medidas provisórias. O Sarney, editada a Constituição, o Sarney editou a medida provisória fazendo alteração da estrutura do governo para ajustar a Constituição. Os novos ministérios, aquela coisa toda, para a modelagem nova. Né? Aí essa medida provisória passou os 30 dias e não foi votada. Aí o Sarney, antes de terminar os 30 dias, reedita a medida provisória. Aí surgiu o fenômeno da reedição de medida provisória. E hoje ninguém fala, mas na verdade está lá, e eu inclusive tenho os papéis. Aí o que aconteceu? O Nelson Carneiro era o presidente do Senado. E na tradição, que esse troço de tradição é muito forte, o decreto-lei tinha o prazo de 145 dias, te lembra disso? E esse prazo de 145 dias não era da data da edição do decreto-lei, da data da leitura no plenário do Senado, do Congresso Nacional, aliás, que era o presidente do Congresso, na leitura no Congresso Nacional do envio ao Congresso da medida do decreto-lei. Bom, logo que editaram a medida provisória, fizeram a mesma coisa. A burocracia continuou do mesmo jeito. Começaram a contar os 30 dias de vigência da medida provisória a partir da leitura. Mas o Saulo Ramos era o consultor jurídico. Aí vem a reedição. E o Nelson reedita a medida provisória e o Nelson Carneiro recebe. E aí, o que vão fazer com isso? Fenômeno novo. Aí ele constitui uma comissão presidida pelo velho Afonso Arinos. Uma comissão para dar um parecer sobre a possibilidade da reedição. Aí o Congresso, essa comissão, eu participei dessa comissão, o Plínio participou, disse que podia reeditar. Então quem decidiu que podia reeditar a medida provisória não foi o Supremo, foi o Congresso. Nessa decisão que eu tenho lá, inclusive, foi isso aí, acho que era de abril de 89. Sim. Bom, em 89, terminada a Constituição, em 88, eu fui eleito presidente da Comissão de Justiça. Eleito presidente da Comissão de Justiça, e eu tinha mania de organizacional. Né? Então, o que você tinha? O que eu fiz na Comissão de Justiça? Eu tentei reorganizar a Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça era a comissão inicial. Aí eu disse o seguinte, não é possível. Porque o parecer da Comissão de Justiça inicial não significa que o texto apreciado inicialmente pela Comissão de Justiça seja o texto que vai para o plenário, porque esse texto passa por todas as comissões. Então, a manifestação da Comissão de Justiça tem que ser final. Deixa que tramite, e aí no final diz, olha, é constitucional esse texto e tal. Então modificamos isso. Outra coisa também, o problema da organização de votação de projetos. Tu tinha um problema. A avaliação que a imprensa fazia do deputado era pelo número de projetos que ele apresentava. Sim. Fulano de tal apresentou tantos projetos, é um cara trabalhador. Então, com isso, o que aconteceu? Os deputados apresentavam projeto. Então você tinha, eu fiz uma classificação como presidente da comissão entre projetos para currículo, ou seja, para dizer que apresentou projetos. Depois tu tinha projetos meramente regionais. Esse projeto para currículo, ele apresentava e esquecia, mas estava lá registrado que ele tinha apresentado. O projeto regional era um projeto para justificar coisas da região. Por exemplo, e normalmente autorizativos. Autorização da fundação da Universidade de Cruz Alta,
da universidade não sei do que. Aí esse eu chamava projetos em que o deputado queria o avulso, que é a publicação do projeto para mandar, para distribuir na base, olha, eu estou trabalhando para a região e tal. Mas acontece que nesse projeto ninguém dava bola para isso. Então eu juntava esses projetos em bloco. E aí eu criei na Comissão de Justiça a votação em bloco. E chamava, e aí acontece o seguinte, como os deputados da Comissão de Justiça eram avaliados pelo número de pareceres que davam, o meu assessor era o Dr. Eduardo Ferrão, que tinha sido meu aluno advogado agora, brilhante lá em Brasília. E tinha sido do Ministério Público, que tinha sido meu aluno em Santa Maria. Então o Eduardo Ferrão fazia os pareceres, a assessoria fazia os pareceres e eu chamava um deputado, fulano, eu tenho aqui 80 pareceres para tu, que topa? Ah, claro que sim, Gelson. Assinava os 80 pareceres e esses pareceres eram votados em blocos. No final, na estatística, era projeto de estatística, não era de currículo, projeto de estatística. No final, aparecia o sujeito, apresentou 80 pareceres, 90 pareceres e tal, era um cara trabalhador. E com isso você conseguia fazer com que projetos que não tinham o mínimo significado andasse e liquidasse o projeto. Rejeitava, mandava, arquivava. E liquidava. Aí você organizou. Bom, aí em 89, houve um problema, em 89 foi o presidente da Câmara, o Pai de Andrade. Isso. Eu queria, o Genuíno, o Andradinha, eu e o Miro Teixeira queríamos alterar o regimento interno da Câmara. E criou-se uma comissão. Então nós proibimos nepotismo. Bom, foi uma bagunça. Aí apanhamos para burro. Proibimos o nepotismo, a contratação de função de parentes, aquelas coisas todas e tal. O Miro e eu era que fizemos o maior discurso desse negócio. Aí eu me lembro agora eu me lembrei uma coisa. A primeira emenda constitucional, logo depois, foi sobre a Câmara de Vereadores. E nós precisávamos alterar. Aí fomos falar com o Fernando Henrique, que era presidente já, para alterar esse negócio e obter a aprovação do governo. O Fernando, mas não dá, vocês não vão ter tempo para votar. Eu disse, Fernando, isso aí vai ser aprovado. Mas como vocês vão ser aprovar isso em 30 dias? Era de aumentar o número de vereadores, não, né? de diminuir. Ah, de diminuir. De fixar o número. Aí não era salário. Aí eu não me lembro. Eu também não me lembro. Aí o Fernando diz assim, mas como é que vocês vão fazer isso? Aí o Fernando perguntou, mas quem é o presidente da comissão? O presidente da comissão é o Jobim. E o relator quem é? É o Miro Teixeira. Ah, bom, então vai ser aprovado. Nós aprovamos em 30 dias correndo aqui, mais do ferro. Bom, terminada na época, eu tentei mudar o regimento, não consegui, o Pai de Andrade, eu tive um rompimento, inclusive, com o Pai de Andrade, e o relator do regimento interno foi o Inocêncio de Oliveira, que eu queria modernizar o regimento interno, trazer toda a experiência internacional. Eu tinha estudado, o Laurent Fabius, na França, tinha feito uma grande alteração no regimento interno da Assembleia Nacional, e eu tinha estudado muito aquilo, tinha estudado também os regimentos das cortes espanholas e italianas, e do italiano, para tentar fazer uma coisa mais moderna, mas aí não consegui, fiz as emendas e tal, fizemos um substitutivo, o Genuíno, eu, o Miro e o Serra, e aí a coisa não andou. Durante esse período todo, o grande personagem foi o Ulisses. Esse troço não teria acontecido se não for o Ulisses. Ou seja, não teria Constituição se não fosse o Ulisses. O Ulisses era um grande personagem, era um sujeito respeitado, era um sujeito que fazia, juntava. E era um homem que tinha uma sabedoria incrível. Uma vez, eu, líder do PMDB, começa a votação da Constituição lá no dia... Começa essa votação da Constituição... Enfim, começa a sessão às 2h30 da tarde, 2h30, 3h30, 4h30, 5h30, 6h30, 7h30, nada de votação. E o doutor Ulisses dando a palavra para aquele pinga-fogo. Aí vinha chamar o deputado fulano, estava lá num canto, e o jeito ia lá dizer alguma coisa, o fulano de tal, na minha terra, está de aniversário. E aquele não dava. E aí eu fui lá insistir com eles. Como é, doutor Ulisses, vamos votar? Aí ele diz assim para mim, Jobim, eu estou encurtando, Jobim, o fato é que não está na hora de votar. A pauta é complicada, não está na vaga, espera um pouco. Aí aguardei, aí às 8h30 ele me chama. Vamos votar. Chegou a hora de votar. 8h30, 15 para as 9. Aí a regimento, a gente telefona para gabinete, para descer e tal, junto, aí botamos tudo lá dentro. 450 deputados e senadores estavam na sessão para começar a votação.
Aí eu subi o turno e disse, que negócio é esse de votar? A hora de votar, Douglas, me explique, porque o pessoal ficou ali 5 horas esperando. Ele olhou para mim e disse assim, ô Jobim, a pauta é difícil, né? Eu digo, é complicado. Pois é, quando a pauta é complicada e o plenário é grande e nervoso, a hora de votar é quando os velhos estão com fome e os novos querem ver as namoradas. Nós votamos a matéria toda em 1 hora. E o velho era um craque. Ele sabia, e depois tinha autoridade, tinha respeito. Ou seja, tinha a oposição, o PT respeitava muito ele, enfim, era confiável, era um homem confiável. Fechou o acordo, fechou as coisas, conduzia com isenção e organizava, era um sujeito para organizar maiorias. Não era um sujeito era um sujeito de construção e não de destruição. Porque tu tem gente extraordinariamente hábeis para desconstituir as coisas. Muito hábeis, mas não consegue construir. Mas sim desconstruir. Eu disse não, eu sabia construir. Construir coesões. Aí eu fui para a Comissão de Justiça, tentei ser líder do PMDB, quando o Ibsen Pinheiro saiu da liderança para ser presidente da Câmara, que foi o presidente depois do Paz de Andrade, largou a liderança, o Ibsen era o líder em 89, eu então fui candidato e perdi, a minha derrota foi 3 votos contra 1. Eu tinha 1 voto e o Genebaldo Correia, que foi o líder do PMDB, tinha 3 votos. Eu fiz uma derrota terrível, tive 40 votos, uma coisa assim, dentro do conjunto todo, que dava 3 por 1. Depois veio a revisão constitucional, aí eu fui chamado. Já no segundo mandato, né? Já, isso é em 93. Bom, aí houve a reeleição de 90. Na reeleição de 90, eu errei, porque quando fui candidato em 86, eu fui candidato como uma espécie de... Era candidato regional, candidato de Santa Maria, da região. E eu pensei em refazer a campanha eleitoral como candidato regional. Não era mais. Eu não tinha me dado conta disso. Porque eu tinha ficado o tempo todo trabalhando em Brasília. Eu estava trabalhando em Brasília. E o grande problema, o grande drama para o deputado é que a imprensa cobra a presença do deputado na Câmara. E as bases cobram a presença nas bases. Você nos abandonou, não veio mais, não sei o quê. Enquanto você fica lá, em Brasília, os outros candidatos futuros vão comendo pelas beiradas, né, os teus espaços. Aí eu estava sujeito a não me reeleger. E aí houve lá um movimento de jornalista, amigo meu e tal, que eu tinha que me reeleger. O Jobim tem que se reeleger, não sei o que e tal. E aí tinha um sujeito lá, já morreu, Flávio Alcaraz Gomes, que era um grande jornalista da Rádio Guaíba, e no Rio Grande a rádio é muito forte. E a Rádio Guaíba na época era uma rádio muito forte, hoje não. Hoje é a Rádio Farroupilha, que é a grande rádio, a Rádio Gaúcha é a Rádio Farroupilha. Mas no momento era essa Rádio Guaíba. E ele tinha um programa das 7 horas da manhã até as 8h30 da manhã, que é um programa ruidíssimo. E aí ele disse que eu não ia me reeleger, que eu tinha que me cuidar, que eu tinha me descuidado, não sei o quê. E aí ele então me entrevistava todos os dias. Eu fui entrevistado de fevereiro até junho, todos os dias. Aí eu consegui 7.000 votos em Porto Alegre. Acabei me reelegendo, cresceu a votação. Me reelegi, depois de ter me reelegido, eu então fui para fazer a revisão constitucional, mas na verdade primeiro veio o impeachment do Collor. No impeachment do Collor, o PMDB me designou como relator na Câmara da denúncia. Sim. E a denúncia foi muito mal feita. A denúncia tinha sido... É aquela coisa, sentaram 10 juristas para fazer uma denúncia. Denúncia quem faz é promotor. O promotor sabe fazer denúncia. Todo dia. Jurista fizeram uma espécie de um discurso. Então era a denúncia que tinha sido produzida pelo pessoal de São Paulo, Fábio Conder, aquele pessoal todo que nunca tinha feito a denúncia na vida, era tecnicamente... Aí eu tinha que refazer a denúncia dentro da Comissão de Justiça, em que eu fui o relator. Aí nós refizemos a redação, acabou sendo aprovado lá e tal, aquela coisa toda, e foi aprovado no Senado. Bom, depois veio a revisão constitucional,
E o presidente, que era o vice lá do Collor, como é o nome dele? Itamar. O Itamar não queria revisão constitucional. Nem o Itamar queria revisão constitucional, nem os líderes dele, que eram o Roberto Freire e o Pedro Simon, no Senado o Pedro e o Roberto Freire na Câmara. E também o PT não queria revisão constitucional. Embora o PT tivesse sido contra a Constituição de 87, ele achava que agora não podia ser revisada a Constituição de 87, porque tinha as garantias sociais, as conquistas sociais de ser derrubada, não sei o que mais. E era o programa do Fernando Henrique o Fernando Henrique, aliás... Fernando Henrique está no... Não, está no Senado. Está no Ministério... Está no Ministério da Fazenda. Não, está no Ministério da Fazenda. Está no Ministério da Fazenda. Aí o Fernando Henrique conversa comigo e diz, olha, o negócio é a ordem econômica. Nós temos que abrir o país. Não é possível mais continuar, essa abertura do Collor foi uma maluquice, nós temos que abrir. Então eu fiz todos os textos da abertura da ordem econômica. Inclusive a aprovação do Fundo Social de Emergência, que deu origem ao Plano Real. É isso que eu ia perguntar. Só que foi uma coisa gozada. Foi-se redigir o texto, e aí o Fernando é que botou, não tem nada de social no texto. O fundo não era nada social, era um DRU. Era um DRU, uma desvinculação de verba para a União. Mas botou a palavra social para dar mais abertura. E aí, quando vai se discutir, e que isso foi aprovado na Constituinte, com emenda de revisão do Fundo Social de Emergência, quando foi se votar, o Sarney era contra. E tinha um parecer do Saulo Ramos dizendo que era inconstitucional. E o que o Sarney era contra? Porque estava vendo de que se o Plano Real der certo, o Fernando podia ser candidato a presidente. Então não era por problema. Houve uma reunião, e aí eu fui chamado como relator da revisão, fui chamado numa reunião. Nessa altura eu já tinha mais envergadura. Antes eu não era zero, era o cara que sabia escrever. Aí eu já tinha mais, já tinha mais, digamos, tinha mais corpo, já tinha mais musculatura. Aí eu fui no debate na comissão do Senado, em que estava o Sarney, eles votando contra, aí eu sustentei que o texto, que a posição do Sarney estava errada, que não, que aquilo era constitucional, que parecia para constitucional, e aprovamos o Fundo Social de Emergência. O governo não queria aprovar. O Pedro Simon ficou num canto da sala de braço cruzado, não disse uma palavra. E era o líder do governo. E quem é que estava lá? O Fernando Henrique, Clóvis Carvalho e o Baixa. O Fernando Baixa, o Edmar Baixa, o Clóvis e o Fernando Henrique estavam lá para sustentar. O Clóvis era o chefe do secretário executivo. E eles, então, aí aprovamos o texto. Aí o que aconteceu? Em 94, o PMDB, em 94, o Fernando Henrique se candidata a presidente da República. E eu ligadíssimo ao Fernando Henrique. O PMDB lança o Quercia, e eu rompido com o Quercia. E eu era candidato à reeleição. Aí eu tive que tomar uma posição. Olha, eu não vou apoiar. Para eu ser candidato à reeleição, eu tenho que apoiar o Quercia. Tem que fazer a campanha do PMDB. Não. Então eu comuniquei, fiz uma carta ao Simon, dizendo que eu não renunciava à candidatura à reeleição e que eu ia apoiar o Fernando Henrique. Aí eu, como deputado do PMDB, não candidato à reeleição, fiz a campanha do Fernando Henrique no Rio Grande do Sul. O senhor rompeu com o Quercia quando? E por quê? Eu rompi com o Quercia no período do impeachment. A minha distância do Quercia já era grande, já era 92, grande, tinha uma posição, várias histórias, enfim, a forma da condução do partido pelo Quercia, eu tinha outra posição. E não fosse a tradição rio-grandense, terias rompido com o PMDB? Quando cria-se o PSDB? Não, eu não rompi com o PMDB, eu não fui candidato à reeleição. Sim, mas remontando, isso de alguma forma remonta à época em que sai o PSDB do PMDB? Não, isso é mais tarde. O PMDB foi bem mais lá atrás. Mas nesse momento o senhor chegou a pensar em o senhor também sair? Não pensou em sair do PMDB? Não, eu só rompi. E aí fiz um discurso na Câmara dizendo que apoiava o Fernando Henrique, mas que não, e por isso havia renunciado à minha reeleição, porque eu não era legítimo que eu, candidato à reeleição, apoiasse um candidato de outro partido para a presidência da República. E queria ficar livre disso, aí não fui candidato à reeleição. E depois tem outra coisa também. Eu percebi
de que eu tinha, dentro da minha atividade política na Câmara, eu tinha esgotado. Acontece o seguinte, ó, você tem na atividade política na Câmara, por exemplo, eu tinha sentido que eu começava assim, eu comecei do zero, em 86, e fui subindo muito rápido. Mas eu fui subindo rápido porque eu trabalhava. Fazia coisas, escrevia e tal, e era terrível, era um pé de boi. Entrava madrugada dentro, não tinha problema nenhum. Aí tu vai subindo. Aí tu chega a um ponto em que tu atinge o máximo do teu patamar. Eu atingi o máximo do patamar que eu tinha. Aí você começa a caminhar assim, ó. Aí, num determinado momento, você começa a fazer isso aqui, ó. Então, eu saí antes de fazer a curva. Entendeu? Entendi. Ou seja, eu tinha participado da Constituinte, tinha participado da Comissão de Justiça, tinha participado do impeachment, tinha participado da revisão. Ser presidente da Câmara. O que? Eu não tinha, digamos, apoio político dentro do partido para ser presidente da Câmara. Entendi. Ser ministro da Justiça. Não tinha nada. Então, saí fora. Aí eu saí fora e abri um escritório profissional. Comecei a advogar, porque aí surgiu um problema. Em Brasília? Surgiu um problema. Eu estava há 8 anos em Brasília já. Sim. E eu tinha me levado meus filhos, o mais velho tinha 14 anos quando foi para lá. E eu não tinha mais condição de voltar. Porque uma coisa é você ter sido eleito, ter vindo de uma capital do Estado. Tu não tem problema voltar. Outra coisa é você ter vindo do interior do Estado sem ter passado pela capital. E eu não tinha mais como voltar. Ou seja, o que eu ia fazer em Santa Maria? Fazer ação de despejo? O escritório do seu pai estava sendo tocado pelo seu irmão? Tocado pelo meu irmão. Não, meu irmão já era desembargador. Estava tocado pelo meu pai, já velho, e os netos trabalhando com ele, mas estava, entendeu? Perdeu o elan. Como é que eu te diria? É déjà vu. Sim. E aí não dá. Mas não faria ação de despejo lá em Brasília? Não, na Brasília. Como era a advocacia? Sim, a advocacia comecei a fazer uma advocacia diferente. Advocacia sobre negócios, pareceres e tocando. Aí teve um fato curiosíssimo que me ocorreu. Eu passei 8 anos fazendo discurso, né, debatendo, brigando, disputando. E numa dessas votações, aliás, aí surge uma sustentação oral no Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, que eu vou fazer uma sustentação oral. Aí, preparei, o assunto jurídico era relativamente simples, conhecia aquele assunto, tinha uma memória brutal, e esse negócio de mexer com lógica matemática organiza a cabeça, né? Através de teoria de conjuntos e tal, fica mais fácil. Aí houve um pacto curioso. Eu subi na bancada, na tribuna do tribunal, e congelei. Congelei no sentido de que fiquei assim uns 30 segundos parado. Por quê? E aí eu aprendi uma coisa, que o discurso parlamentar é uma coisa, o discurso do advogado é outro. O discurso parlamentar está aqui um personagem e está aqui o outro. E eu tenho debate parlamentar com esse aqui, ó. Só que o meu discurso não é para convencer esse aqui. O discurso parlamentar é para que esses aqui me ouçam. O discurso do advogado não tem nada a ver com isso aqui. O discurso do advogado é dirigido para cá para convencer o tribunal. Então é outro discurso, é outra modalização do discurso. O discurso parlamentar, a briga, aquele discurso eufórico e tal, é para que a imprensa repercuta, é para que os eleitores te ouçam, mas não é para te convencer, porque eu sei que eu não vou te convencer nunca. Ao passo que o discurso do advogado, não. O discurso do advogado é para convencer um plenário, que já está com a posição tomada, porque esses caras já estão, inclusive, com voto escrito, não é assim? Uhum. Aí eu congelei, porque eu tinha passado 8 anos fazendo esse discurso aqui, e não o discurso de advogado, aliás, a sustentação oral de advogado. Eu não sabia disso, eu fiquei sabendo por uma hora. Nós encontramos, nesse período que o senhor está com o escritório em Brasília, uma matéria que o senhor o seu escritório chega a defender os acusados da CPI do orçamento, é isso mesmo? Não. Não? Não. Aí o Ferrão que defendeu, não fui eu. Não. A única coisa que deu... Você diz o Ibsen Pinheiro, o Ricardo Fiuza? Não, isso foi na Câmara. Isso foi na Câmara. Isso eu defendi como deputado.
Não, isso não, eu defendi eu defendi, isso já é a CPI do orçamento. Isso, a CPI do orçamento. Não tem nada a ver com a CPI do orçamento. Na CPI do orçamento aconteceu o seguinte: o Fiuza tinha sido ministro da Integração Nacional. Da Integração Nacional, que era responsável pela Caixa Econômica. Isso. Bom, aí o Fiuza é acusado com a CPI do orçamento. Aí o Fiuza vai me visitar, era na época já da revisão constitucional, era mais ou menos 93, era 93, isso aí, 94. era na revisão constitucional. Ele vai me visitar e diz: ó, Jobim, eu queria que tu examinasse esse assunto aqui, não peço mais nada, eu quero que tu olhe esse negócio. Tá bom, eu olho. Me deu uma semana antes da sessão da Comissão de Justiça, da qual eu era membro, que a revisão constitucional não paralisou o trabalho na Câmara, continuou tudo mexendo. Então, eu peguei esse material, li, estudei e me convenci qual era a acusação que o Hélio Bicudo, que era o relator, estava fazendo ao Fiuza, de que o Fiuza tinha conseguido empréstimos na Caixa Econômica, ele não era com a Caixa, tinha conseguido empréstimo da Caixa Econômica, empresas dele lá, negócio de açúcar, lá no Pernambuco, e que não tinha pago. E que isso era improbidade administrativa, era improbidade parlamentar. E autorizaria a cassação de idoneidade, não sei o quê. E eu, então, achei que aquilo não dava. Aí surgiu o seguinte problema. Eu não sei se foi com o Fiuza, se isso aconteceu com o Fiuza não, foi com... Esse fato foi com o Ibsen. O Ibsen foi a mesma coisa. O Ibsen não tinha prova nenhuma, negócio de caminhonete, não sei o que, apartamento, não sei o que, tudo era conversa. Aí eu me lembro de que eu estava no gabinete, foi na sessão do Ibsen. Eu estava no gabinete e apareceram uns colegas, não vou referir o nome, um colega disse: ó, Jobim, o que tu vai fazer? Eu vou lá para a Comissão de Justiça. O assunto vai te expor, vai defender, o que tu vai fazer? Não, eu vou examinar o assunto, o que tu vai fazer? Não tem razão nenhuma, a cassação do Ibsen é equivocada, está errado. Isso aí é jogo político. E é um jogo político decorrendo do seguinte: os coloridos, o pessoal do Collor quer caçar o Ibsen, porque o Ibsen caçou o Collor. Os evangélicos querem caçar o Ibsen, porque o Ibsen caçou um deputado evangélico de Rondônia. Tu tirei uma história de um negócio de tráfico de drogas. Sim. Tinha uma carteira de um assessor da Câmara, que era o irmão do deputado. Pois esse deputado foi caçado por causa dessa história. Quem promoveu? O Ibsen. Tu vai levar um susto. Os deputados, quando o Ibsen assumiu a presidência da Câmara, depois da eleição, tinha aumentado o número de deputados e não tinha gabinete. Então ficaram, um grande número de deputados ficaram, digamos, 6 ou 8 meses sem gabinete. Odiavam o Ibsen. Então tu teve e depois tu tinha uma terceira coisa que me confirmou, isso foi a posteriori. A terceira, tudo que eu estou dizendo é leitura posteriori, né? Mas verdadeira, mas a posteriori, não sabia quando estava. Era o Quércia, porque o Ibsen era visto como um eventual candidato a presidente da República. O Roberto Magalhães, inclusive, falou no Pernambuco que o Ibsen era o grande personagem para ser o candidato a presidente da República, o Quércia queria ser candidato a presidente. Então os quercistas eram contra o Ibsen. Aí eu vou para a Comissão de Justiça para defender o Ibsen. Quando eu sento, que eu tinha um lugar específico para sentar, eu vi que as pessoas se afastaram. Só quem sentou do meu lado foi o Miro Teixeira. O resto tudo ficou afastado porque sabiam que eu ia defender, eles não queriam se envolver, porque a imprensa toda estava em cima do Ibsen. Aí eu defendi o Ibsen. Defendi o Ibsen na comissão e no plenário. No plenário, quem defendeu o Ibsen no plenário foi o Jorge Alberto Mendes Ribeiro, pai do Ribeirinho, pai do Jorginho. O Jorginho é o ministro da Agricultura. Sim. E eu defendemos o Ibsen e pagamos um preço alto por isso, todo mundo acusava a gente e tal, etc. Mas fazia parte do meu jogo, né? Fazia parte da minha história. Eu não ia... E depois curioso é que, embora naquele momento foi uma pressão brutal contra mim, hoje é uma coisa que me deu, que as pessoas me respeitam, passaram a me respeitar, inclusive pelo enfrentamento, que eu não tinha problema de enfrentar também. Então eu fiz isso com o Ibsen e com não só o Ibsen, foi o Ibsen, o mais importante foi o Ibsen, o Fiuza, mas teve um terceiro que eu também defendi, mas que não tinha nome, que era um cara do Mato Grosso, filho do Derzi, do senador Derzi. Flávio Derzi.
que eu defendi também, que era uma posição maluca. E defendi sem problema. E, enfim. E com isso, bom, aí eu eu apoio o Fernando Henrique, ajudo o Fernando Henrique para presidente da Câmara, aliás, para a eleição, e aí aposenta, agora para nós fechar a Câmara, começa a campanha eleitoral, aposenta-se o Brossard como ministro do Supremo. Então eu vou na 309 Sul, que era o apartamento do Fernando Henrique, ele já é candidato. Quer dizer, não era prévia, isso foi antes de junho, então. Foi antes de junho, foi abril. Eu sei, a recém estava começando o negócio de pesquisa, o Fernando tinha 3%. Sim. Aí eu disse para o Fernando, escuta, Fernando, eu não sou candidato à eleição e tal, o que tu acha da possibilidade de eu ser indicado para o Supremo? Isso não tem chance nenhuma, porque o Maurício Correia que vai ser indicado pelo Itamar, vai ser indicado pelo Supremo Itamar, mas o Julinho, eu vou ganhar a eleição e a primeira vaga que der eu te indico. Estava com 3%. O Plano Real tinha acabado de ser, o Plano Real estava sendo deslanchado. Já estava dando resultado. Aí começou a crescer, e aí o erro político foi, e o Lula reconheceu isso depois, inclusive na conversa pessoal comigo, o erro político é que os economistas do PT não tinham discurso. O PT ficou em discurso, começou a falar contra o Plano Real. E o Plano Real estava dando certo, erraram o Raul na eleição. E o Lula, inclusive, diz, olha, falava, contava a história, mas eu não me convenci, mas não tinha outro jeito. E aí eu errei. E o Lula, inclusive, na eleição porque eu era muito amigo do Lula também. Sim. Na época, porque eu era muito ligado ao Genuíno. Porque ocorre o seguinte, no período da Câmara, você tinha uma coisa curiosa. Você tinha porque lá em Brasília bebe-se muito, né? Isso, bebe-se tabu. Não é que eu formei um grupo. Formou-se um grupo. Formou-se um grupo. E o grupo era o Serra, o Genuíno, o Luiz Eduardo Magalhães, o Benito Gama, o Fernando Henrique, o Mário Covas ia de vez em quando, e aquele o primeiro sujeito aqui de Juiz de Fora, do PT Juiz de Fora, o cabeludinho, escapou o nome. Sabe quem é? Nilmário? Não é. Juiz de Fora. É o Paulo. Ai, meu Deus. Bom, esse grupo aqui se reunia num bar, num restaurante chamado Lakes Baby Beef. E o senhor, né? Claro, e eu também. No Lakes Baby Beef, porque o Lakes Baby Beef tinha aquela sala grande e aqui tinha um corredor, onde era a zona dos fumantes. E aqui a gente fazia o acordo político. Isso aconteceu durante um ano e tanto. Era a reunião que se fazia e era tudo combinado antes. Por quê? Porque todos nós tínhamos aprendido com o Dr. Liz, que já tinha morrido nessa época, que em política até a raiva é combinada. Quem não combina a raiva em política é amador. Então a gente combinava como é que é sustentar, como é que não é sustentar. Aí o Luiz Eduardo diz, olha, esse assunto eu vou fazer um discursozinho, mas eu vou mandar a bancada votar, só tu não faz um discurso forte contra mim. Tá bom. Mas olha, se tu faz um discurso mais forte contra mim, eu vou fazer forte, mas eu já reservei a metade da bancada para aprovar, vai aprovar o texto. Diz, olha, Jobim, esse não dá. Esse é guerra. E que tipo de guerra? Acima ou abaixo da cintura? Acima da cintura. Acima da cintura. Esse é guerra. Abaixo da cintura, abaixo da cintura. Era tudo combinado antes. E aí todo mundo estranhava, né, cara? Bate boca e depois saímos todo mundo junto e íamos jantar junto. E aí se fazia enfim, foi um período muito interessante, mas eu já vi, né? É o tipo de negócio que eu não volto mais. Apesar que se fala que a Câmara mudou muito e tal, mas foi um grande período, eu aprendi muito. Sim. Aprendi muito lindo. Posso fazer uma pergunta? Eu fiquei imaginando nesse processo inteiro como é que você chega a Brasília com uma experiência acumulada de ter sido um quadro regional em Santa Maria, no eixo Santa Maria Porto Alegre. E aí eu lembro, agora há pouco você contar, que foi numa interação
na casa do Dr. Ulisses, que ele se impressionou com 2 projetos que tu tinhas desenhado numa fazenda no interior, antes logo de assumir o seu cargo de deputado. Em suma, ele ficou impressionado com a sua capacidade, como você disse, de escrever. Portanto, uma capacidade de organizar processo, uma capacidade técnica de tornar as coisas. E aí foi quando ele te indicou para um café da manhã com Pimenta. Com Pimenta da Veiga. Para discutir o regimento. Então, assim você foi conhecendo pessoas? Foi assim. Começou no café da manhã, terminou no... Vai se aproximando. Porque, na verdade, você tinha lá... Para ficar robusto, tem que começar a conhecer pessoas em Brasília. Não era um lugar onde você conhecia pessoas. Mas no conhecer, início. aí vem a diferença. Uma coisa é você conhecer porque alguém te apresentou e fica por isso mesmo. Outra coisa é conhecer tendo em vista que você tem alguma coisa que possa servir para o outro. É diferente. E digamos, a visão que o pessoal tinha de mim era, primeiro, eu era um grande trabalhador, e segundo, eu era um cara de dar soluções de problemas. Eu fiquei conhecido lá na época como um sujeito que encontrava saída para resolver um impasse. Um momento que se tem muitos impasses. Então ela tinha como é que ia resolver os impasses e encontrava uma forma. E quando não tinha, digamos, e outra coisa, não era um sujeito que tivesse receio de enfrentamento também, né? De exposição, e também não estava sujeito a patrulha de mídia, essas coisas todas, não dava bola. E eu não respondia nada. Os caras me acusavam de grava 4, eu não respondia nada. E aí, depois então, com a eleição do Fernando Henrique, o Fernando me chamou, eu estava na casa do Sim Maringa, e aí me liga o Eduardo Jorge dizendo que o Fernando queria falar comigo. Eu fui lá falar com ele e ele me convida para o Ministério da Justiça. Mas num determinado momento ele me botou nas Relações Exteriores. Tem uma lambança, eu não sei bem, até hoje eu não sei bem como é que foi, mas ele me telefona o Eduardo depois, olha, Nelson, deu um problema aqui, tu vai para Relações Exteriores. O vídeo foi antes ou depois da eleição do Fernando Henrique? Já depois da eleição, já que em dezembro isso. Nesse sentido, posso fazer uma pergunta na forma de uma provocação? Você não me leva mal, Nelson? Claro que não. É o seguinte, porque eu estou combinando aqui o teu discurso sobre o ponto de saturação como deputado, mas somado com o conselho que teu avô tinha te dado sobre o arrependimento eficaz. A provocação, que é uma pergunta, é a seguinte: desistir e voltar para a advocacia, simplesmente abrir mão de uma nova candidatura para deputado em prol do apoio ao Fernando Henrique, com base nas duas, saturação e arrependimento eficaz, só teria sentido se já houvesse um convite do Fernando Henrique em campanha. Não. O problema é que tu tem uma premissa errada tua aí, é o seguinte, ó, o arrependimento eficaz só se aplica quando tu não sabe qual é o caminho a tomar. No caso eu sabia qual era o caminho a tomar, era sair da Câmara. E na verdade você tinha um convite, né? Com a saída do processo você foi lá conversar com ele falou não, para o Supremo não. Não, mas aí já acontece. Mas aí já tinha visto. Isso já foi depois da eleição? Já foi depois que eu já tinha saído da candidatura. Sim. Isso foi abril ou maio, uma coisa assim. Daí eu já não era candidato. É verdade. Eu já não era candidato, estava fora. fora. Entendeu? Então o sair da Câmara independia do que pudesse acontecer no futuro, porque eu já estava saturado. Eu tinha esse raciocínio aqui, ó. E quem me deu esse raciocínio aqui foi o velho Afonso Arinos. Que diz, olha, acontece que a gente chega no limite, depois tu satura e começa a te atirar para trás. É o que acontece com muita gente que desapareceu, que eram grandes deputados, que deles eles? Que encheram, né? Cansaram. E aí tu vê coisas terríveis na Câmara, em termos de discussão, por exemplo, sobre financiamento de campanha, essas coisas todas. Eu me lembro que eu era presidente da comissão, eu era membro da Comissão de Justiça e tinha um deputado, teve eleição, a eleição é em outubro, ou seja, aí o mês de novembro é reservado para as despedidas dos não eleitos. Aí um colega meu, na Câmara, membro da Comissão de Justiça, me telefona, disse que precisava falar comigo. Aí foi lá no meu gabinete era o 734 na Câmara. Ele vai lá e diz, olha, Jobim, eu precisava que tu fosse a sessão da comissão amanhã, vou. Queria que tu prestasse atenção num projeto que, num parecer meu, de um projeto de lei. Aí eu entendi, mas o que tu queres? Não, eu quero que preste atenção. Só isso. Bom, então eu vou lá, eu vou na sessão e vou prestar atenção. Aí eu chego lá e ele começou a ler o parecer, e era um horror. O projeto era um troço horroroso. E o projeto era para aprovação.
E ele lendo o parecer, ele olhava para mim. Porque eu ficava naquelas pontas, porque eu sou canhoto, então a minha tendência é ficar sempre nas pontas esquerdas das mesas. Né? Então eu olhava para ele, ele lia o projeto e ficava olhando para mim. Aí eu entendi o que ele estava querendo. Aí eu bati no projeto, o parecer dele. Bati no parecer e a Câmara rejeitou, a Comissão de Justiça rejeitou o parecer. Aí ele olhou para mim e fez assim. Aí eu saí, fui para uma sala do lado, que era a sala do presidente. Ele entrou, fechou a porta e disse assim para mim: Nelson, ainda bem que você entendeu. Mas tudo bem, eu entendi que tu querias que eu votasse, agora me explica mais. É isso que eu te chamei para isso. Aí ele abriu a pasta e tinha lá eu não posso dizer se é 5 ou 7, sei lá, mandado de citação de processo de execução, de cobranças, e ele me mostra depois as declarações de renda dele, declaração de bens dele, quando entrou na magistratura, na Câmara, e quando saiu, agora no final, o patrimônio dele tinha reduzido 90%. E aqui estavam as execuções contra o apartamento que ele tinha. E ele diz assim para mim: eu vendi o parecer para pagar essas contas aqui. Só que eu não vendi a aprovação. Aí começou a chorar. Eu digo: falou, também, esquece. Ou seja, o cara passou, ele era um deputado de três ou 4 legislaturas, acho que 3. Perdeu tudo, não tinha mais nada. Tinha um apartamentozinho que estava sendo executado pela dívida da campanha, porque ele não tinha sido reeleito. Ele não tinha sido reeleito e estavam executando as dívidas dele, e executando sobre o apartamento. Aí aparece um pessoal lá, um bandido, e pediram para ele dar um parecer favorável a um projeto de lei que tinha sido apresentado por não sei quem lá. E ele fez o projeto de lei, mas ele fez esse jogo comigo para que eu conseguisse para não aprovar o projeto. Mas resolvi o problema dele. Viu o drama do sujeito? E eu vou condenar um cara desse? Agora, se tu olhar assim, digamos, fora do contexto real, você é um absurdo, não sei o quê, etc. Realmente, fora do contexto real, é um absurdo. Agora, naquele momento, o que eu fazia? Eu era um ator dentro desse projeto, desse processo todo. Para tentar, enfim, resolver o problema dele, e os personagens marcharam. Tinha acontecido comigo antes.